quero compartilhar com você algo que, eu não sei se você que gosta de estudar a Bíblia, você pega um texto, aí você vai procurando naquelas chaves bíblicas, e você vai achando um texto semelhante ao outro, dentro do texto, do contexto, e aquilo cria uma corrente que você vai indo e não é infinito aquilo lá. E esses dias pensando sobre o amor de Deus, e eu caí nessa armadilha das chaves bíblicas e não parei mais de ficar passeando sobre a Bíblia. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Espírito Santo falou comigo, que me enriqueceu muito, e de uma forma que eu espero ser breve, quero tentar compartilhar para você. A revelação do amor de Deus. Eu quero falar algumas coisas sobre o amor de Deus nessa noite, compartilhar com você. Querido, nós precisamos aprender que nós temos que comer do amor de Deus. O amor de Deus é uma comida, é uma refeição para nós. É aquilo que nos sustenta, e quando nós descobrimos que esse amor é a solução, e esse amor é infinito para conosco, nós passamos a ter uma nova mentalidade, passamos a ter uma nova perspectiva, um novo conceito de nós mesmos. 3 coisas sobre o amor de Deus: a manifestação do amor de Deus, a perfeição do amor de Deus e a medida do amor de Deus. 3 coisas que eu quero tentar rapidamente passar para você: manifestação, a perfeição e a medida do amor de Deus, ok? Nós somos carismáticos, ok? Somos carismáticos. Não somos carismaníacos, mas somos carismáticos, ok? Nós somos da igreja, da linhagem da igreja, nós somos da linhagem pentecostal. Existem os tradicionais, conservadores, existem os carismáticos pentecostais. A Comunhão Cristã Aba é uma igreja carismática, uma igreja pentecostal. E nós, como pentecostais, carismáticos, nós precisamos ter alguns cuidados. Porque nós somos muito inclinados para o misticismo, para as emoções. E muitas vezes nós confundimos o nosso caminhar com Deus com as emoções. E embasamos toda a nossa fé e toda a nossa expectativa em Deus em emoções, em sentimentos. Ao contrário de um movimento mais conservador, tradicional, que expeliu toda a emoção, os carismáticos, eles são muito abertos para a emoção. Então cultos como esse nosso, né? Tremendo, você sente arrepio, você sente vontade de chorar, de gritar, você quer cantar, pular. Isso são as emoções que vêm à flor da pele. As emoções são afloradas. Por quê? Porque nós somos carismáticos. Isso caracteriza, uma das características do movimento pentecostal, é essa abertura para um culto em que o corpo, a alma e o espírito celebram a Deus. Ok? Então nós precisamos trabalhar um pouco esses cuidados, porque caso contrário nós somos mais fundamentados nas emoções da alma, nos fundamentos da alma, do que nos fundamentos do espírito. Ok? Então, quando nós falamos do amor de Deus, gostaria que você acompanhasse na Bíblia, abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos a partir do 5. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 5. Se você quiser acompanhar no telão. Ele diz assim: ora, e a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos ler juntos esse texto? É tremendo esse texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha que tremendo esse texto. Esse texto está falando que o amor de Deus foi derramado, despejado, jogado sobre nós, em nossos corações. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Muitas pessoas olham para esse texto e leem a última parte, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. E começam a procurar esse amor. Começa a olhar para dentro de si e fala: cadê o amor? Será que eu tenho o amor de Deus? Será que eu sinto o amor de Deus? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou amado? Será que eu amo? E nós começamos a ser introspectivos. Começamos a olhar interiormente. O que vem a ser isso? O que é? Olhar para dentro de si. Procurar dentro de si. E quando eu começo a procurar para dentro de mim,
numa atitude introspectiva, eu começo a perguntar: eu tenho o amor de Deus? Deus me ama? Eu sinto como se Deus me amasse? Você já percebeu que às vezes você... acho que Deus não me ama, estou sentindo. Algumas pessoas, eu já encontrei algumas pessoas, e principalmente uma pessoa que diz fazem 12 anos. Eu esperei por 12 anos que o Espírito Santo derramasse o seu amor em meu coração. Ela ficou 12 anos procurando. E muitas pessoas concluem que quando procuram o amor de Deus, olhando para dentro de si, e não encontram o amor de Deus, não encontram as sensações do amor, não encontram vestígios desse amor, sentimentos desse amor, elas começam a se sentir como se não fossem amadas, começam a sentir como se fossem desprezadas, muitas vezes culpadas, muitas vezes indignas diante da presença de Deus. Queridos, veja só, vamos continuar no versículo 6, vamos ler até o versículo 8 desse capítulo. Vamos ver essa demonstração do amor. Volta por gentileza, desculpe o versículo 5. Ele diz assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Querido, a Bíblia diz que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, ok? Querido, quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia como a palavra de Deus, como a boca de Deus falando com você. Você não pode olhar a Bíblia sem fé de que ela é a palavra de Deus. Você não pode olhar a Bíblia como um livro de interpretações humanas. A Bíblia diz ele que é inspirado pelo Espírito, ou seja, foi inspirado, foi orientado, foi direcionado, foi escrito pela influência do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, ou por Ele mesmo, Ele começa a explicar como esse amor é no versículo 6, veja lá o versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia, vocês estão aí, igreja? Quando o Espírito Santo está dizendo, olha, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pela ação do Espírito Santo, e nós começamos a procurar, cadê o amor? O Espírito Santo começa a apontar aonde que foi derramado esse amor. Como que foi derramado esse amor? O Espírito Santo começa a apontar para a obra de Jesus, para o que Jesus fez, para aonde foi a manifestação desse amor. Que imediatamente após ele dizer que o amor de Deus é derramado, ele nos mostra onde nós devemos olhar e encontrar esse amor. Esse amor encontra-se não aqui, não de uma maneira intrínseca, não de uma maneira interior, mas esse amor eu tenho que olhar para fora de mim. Esse amor eu vou enxergar ele, eu vou encontrar ele quando eu olhar fora de mim, não dentro de mim. Quando eu fundamento a minha vida nas emoções, eu procuro dentro de mim a manifestação, eu procuro dentro do meu coração os vestígios ou as provas, mas não é dentro de você. Amém? Vocês estão me entendendo? Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, não olhe para dentro de você. O Espírito Santo diz, sabe onde que está a manifestação do amor de Deus? Sabe onde o amor de Deus foi demonstrado? Lá, em Jesus. Que Ele demonstrou seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando você não valia nada, querido. Quando você não era um ímpio. Quando você estava marcado por coisas vergonhosas. Quando você fazia todas aquelas coisas que você hoje não quer nem lembrar mais. A Bíblia diz que Deus te amou. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em seu coração. Lá atrás, quando você não valia a pena, quando você não tinha valor, quando você era pecador, quando a condenação estava sobre você, quando o inferno estava ouriçado esperando a sua morte, Deus te amou lá atrás. Amém? Quando quer encontrar o amor de Deus, não posso olhar para mim. Eu não vou encontrar nas minhas emoções, eu não vou encontrar quando eu olho para mim mesmo. Eu vou encontrar quando eu olho para o que Jesus fez.
Queridos, onde e quando? Ele demonstra seu amor quando ainda era. Ele demonstrou seu amor quando nós éramos pecadores. Deus nos amou quando éramos incapazes de ser amados, quando éramos ímpios, quando éramos cheios de pecados. Quando eu olho para o meu coração, quando eu olho para mim mesmo, queridos, quando eu começo a ocupar os meus olhares, procurando dentro de mim algo de bom, algo do amor de Deus, infelizmente eu estou pegando uma estrada para o caminho da depressão. Eu vou tomar uma estrada para o caminho do desânimo, da incredulidade. A minha fé vai ser abalada. Já tentou tomar alguma atitude de fé? E quando você foi dar essa atitude de fé e você olhou para dentro de você, e você procurou em dentro de você, e você diz, ai, não vai dar. Porque quando você olha para dentro de você, você desanima a tua fé. Porque você não vai encontrar outra coisa senão vestígios de uma velha criatura. Agora, o amor de Deus foi derramado. E ele é demonstrado não dentro. Ele está demonstrado fora. Onde? Na cruz. Na obra que Jesus fez. Querido, eu preciso me ocupar. Eu preciso me esforçar. Eu preciso orientar os meus olhares para o que Jesus fez. Amém? Ali está o amor. O que ele fez? No momento em que o Espírito Santo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações, imediatamente ele diz, olha o que é o amor. Ele demonstrou seu amor com Cristo morrendo em nosso lugar. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, você é muito amado. Como que eu experimento o amor de Deus? Pastor, como que eu experimento então? Como que eu me apodero do amor de Deus? Como que eu me aproprio do amor de Deus? Como que eu busco a convicção de que eu sou cheio do amor de Deus? Eu sou amado de Deus? Eu estou cheio, fluindo do amor de Deus? Eu começo a ter essa convicção, eu começo a ter essas experiências do amor de Deus quando eu começo a conhecer. E quando eu me dedico em conhecer aquilo que aconteceu na cruz. Aquilo que Jesus fez. Esse é o trabalho de Jesus. Preste atenção nisso. Quando você reconhece ou conhece o trabalho de Jesus, você começa a dar espaço para o trabalho do Espírito Santo no teu coração. Vou repetir. Quando você que se ocupa a conhecer o trabalho que Jesus fez na cruz, quando você começa a se dedicar em conhecer a obra que Jesus fez, então você dá espaço para o trabalho do Espírito Santo dentro de você. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar. Queridos, o Espírito Santo ele tem uma missão. E a missão do Espírito Santo é transformar você naquilo que Deus sempre desejou para o homem. Coroa da criação, autoridade, domínio, multiplicação em todas as áreas. E essa obra do Espírito Santo só é possível por causa do trabalho que Jesus fez. Eu tenho certeza que na unção que nós estamos aqui, nesse ambiente de unção, muitos começaram a procurar dentro de si e procurar motivos para serem cheios do Espírito Santo. E muitos caíram na condenação do diabo. E muitos se frustraram porque acho que ele não vai me tocar. Porque eu não sou, porque eu não fiz, porque eu não cheguei. Querido, para de olhar para você. Comece a conhecer o que Jesus fez. Porque quando eu começo a conhecer aquela obra, o Espírito Santo começa a tomar espaço dentro de mim. Quanto mais eu conheço a obra que Jesus fez, mais a ação do Espírito Santo é liberada na minha vida. Quanto mais eu sei que é por causa dele, porque o amor dele está lá, mais o Espírito Santo começa a tomar conta das minhas emoções, tomar espaço dentro do meu coração, e mais frutos do Espírito passam a acontecer. Querido, o problema é a procura emocional. Se você procura em você, você vai procurar, será que eu tenho paz? Será que eu sou liderado pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo tem domínio sobre a minha vida? Será que ele faz o caminho para ser liderado pelo Espírito Santo? Quantos querem ser liderados pelo Espírito Santo? Aleluia, eu também quero. E o caminho para ser liderado pelo Espírito Santo é manter os seus olhos em Jesus. Não em você. Estão aí? Estão entendendo? Olhe para Jesus. Conheça o que Jesus fez. E o teu coração vai abrir-se totalmente para o Espírito Santo. E ele te enche. E ele te toca. E ele te usa. Ele te conduz. Ele te lidera. E quando eu sou liderado pelo Espírito Santo, ele me leva no lugar certo, na hora certa, na oportunidade certa. Amém? Você quer estar no lugar certo, na hora certa? Olhe para o que Jesus fez.
E o Espírito Santo vai te conduzir. Queridos, o amor de Deus em nosso coração é o efeito, não é a causa. É resultado. Querido, o amor de Deus é derramado em nosso coração por causa da obra de Jesus. E não porque eu vou sentir esse amor. Amém? Querido, onde nós vemos esse amor? Onde vamos encontrar esse amor? Abra sua Bíblia ou acompanhe 1 João no capítulo 4, versículo 17. Vamos ver a perfeição desse amor. Olha só. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Diga, entre nós. Entre nós. Querido, em outra versão diz, nisso é perfeito o seu amor para conosco. Ele está dizendo, olha o amor se aperfeiçoando aí. Olha o amor criando amplitudes, olha o amor criando perfeição, olha o amor crescendo no nosso meio. Ele está dizendo, nisso, dessa forma, o amor de Deus, o amor está aperfeiçoado entre nós. Para quê? No dia do juízo, diga juízo. No dia do juízo tenhamos confiança. Diga confiança. Que da palavra confiança, ela dá alguns espaços, nós podemos interpretar a palavra confiança também por ousadia. Ele está dizendo assim, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Porque nesse mundo somos como Ele. Em outra versão ele está dizendo, porque assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Olha o que ele está dizendo. Alguma coisa acontece que aperfeiçoa o amor entre nós. Tem um acontecimento que provoca o aperfeiçoamento do amor no nosso meio, entre nós. Não tem nada a ver conosco, é entre nós, é externo, não é interno. Dá para pegar isso aí? Não é aqui dentro, é entre, está no meio de nós, está numa atmosfera. E o texto está dizendo que o amor é aperfeiçoado aqui, nesse ambiente. De que maneira? Esse amor ele vem trazendo ousadia, trazendo confiança. E ele leva-nos a entender que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Assim como Ele é, nós somos. Você consegue entender que assim como Ele é, eu sou? Assim como Ele está, eu estou. Assim como Ele tem, eu tenho. Como Ele é, como Cristo é, nós somos. Queridos, preste atenção, vamos tentar entender quem é Jesus e como Ele é. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele levantou-se da morte e está com o Pai. Ele está à direita do seu Pai. Como Ele está agora? Ele está agora coroado de glória, de honra, de autoridade. Ele mesmo disse, a mim me foi dado todo o poder e toda a autoridade. Esse Jesus, ele está acima de todo principado, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se nomeia sobre toda a terra e céu. Como ele está agora? Como ele é agora? Vamos recapitulando, ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, assentado, coroado de glória, de honra, de majestade, todo poder, toda autoridade está sobre ele, muito acima de todo principado, de toda potestade, porque assim como ele é, nós somos. Assim como ele está, eu estou. Querido, ele está coroado de glória. Querido, ele está limpo de todo pecado? Olhe para Jesus. Agora, ele está limpo de todo pecado? Sim, como ele é, eu sou. Assim como ele é, nós somos nesse mundo. Ele está limpo de todo juízo e de toda punição? Sim ou não? Jesus tem condenação sobre ele, Jesus tem juízo sobre ele, ele está sendo punido agora? Assim como ele é, eu sou. Vocês estão entendendo, né? Pode deixar o texto para mim aqui no telão. Assim como ele é, ele está limpo de todo julgamento, ele está livre de toda punição. Ele é amado? Ele é amado ou não? Deus o ama ou não? Assim como ele é, eu sou. Assim como ele é, eu sou. Assim nós somos nesse mundo. Querido, o teu coraçãozinho pode perceber isso? Teu coraçãozinho pode abrigar tudo isso? Não. Qual que é o grande erro nosso? É que nós queremos sentir aqui. Queremos procurar aqui dentro. Enquanto nós procuramos aqui dentro, nós não encontramos quase nada disso tudo.
E o diabo usa isso para te apertar, te desanimar, roubar tua ousadia, roubar tua confiança. Querido, assim como ele é, você é. Querido, essa é a verdade da palavra de Deus. Olha o que o texto diz, dessa forma o amor está sendo aperfeiçoado. Como que ele é aperfeiçoado? Quando eu começo a conhecer que assim como ele é, eu sou. O amor começa a criar proporções no nosso meio. O amor começa a criar ramificações em nosso meio. O amor de Deus começa a tomar corpo em nosso meio. Porque eu começo a pensar o seguinte: ele é amado, então eu sou. Ele não tem condenação, então eu também não tenho. Porque assim como ele é, eu sou. Conforme eu vou olhando para ele, conforme eu vou tendo essa esperança, conforme eu vou tendo esse entendimento, queridos, é a palavra inabalável, é a palavra do Deus eterno, é a palavra que passa céu e terra e não muda e não passa. Essa palavra está dizendo, assim como ele é, você. Amém? Você consegue olhar para a Bíblia e dizer, ela é a palavra de Deus? Querido, por muitos anos eu li a Bíblia como apenas um livro de homens sábios escritos. Por muito tempo eu li a Bíblia e eu começava a citar porque o apóstolo Paulo disse, porque o rei Davi disse, porque Moisés disse. Queridos, não foi Moisés, não foi Davi, não foi Paulo, mas foi o Espírito Santo através desses homens. E o Deus Todo-Poderoso que escreveu essa palavra, que inspirou essa palavra, esse Deus imutável e inabalável diz, assim como ele é, você também é. Amém? Nisso é aperfeiçoado o amor. É aí que está a perfeição desse amor. É aí que está o entendimento desse amor. Queridos, por que Deus diz isso? Ele está dizendo, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que precisa o aperfeiçoamento? Para que tenhamos ousadia. Para que tenhamos confiança. Algumas pessoas não creem assim. Algumas pessoas acham que não é bem assim. Algumas pessoas não querem conhecer o amor de Deus. E são pessoas sem ousadia, são pessoas sem confiança. Vão orar com o enfermo, não conseguem ter ousadia, não conseguem ter confiança. Estão passando diante de uma situação, de uma tribulação, não tem confiança. Ele está dizendo assim, para que no dia do juízo tenhamos confiança. O que é o dia do juízo? O dia da avaliação. O dia da condenação, o dia do julgamento. Querido, o julgamento ele acontece em vários aspectos, no mínimo 2. Um é o julgamento eterno. Um dia todo mundo, todas as pessoas, tanto eu quanto vocês, todos os homens e todas as mulheres de toda a terra, vão estar diante do justo juiz. E a Bíblia diz que aquele dia, o justo juiz vai julgar as obras de cada um. E a Bíblia diz, se o amor de Deus está aperfeiçoado em você, tenha confiança. No dia que você passar pelo juízo, fique firme, tenha confiança, porque você está tomado pelo amor de Deus. Você não vai precisar temer, você não precisa passar por condenação, você não precisa passar por essa avaliação, porque quando Deus olha para você, quando Deus julga você, queridos, quando Deus quer julgar você, sabe como que Ele te julga? Ele olha para aquele que está sentado à sua direita. Quem que está à direita do Pai? Quem que está à direita do Pai? Jesus. Sabe como que Deus julga você? Ele não olha para você. Queridos, receba essa palavra como um alívio no teu coração. Eu quero liberar essa palavra dizendo que de hoje em diante você nunca mais será o mesmo. Deus não olha para você. Deus olha para Jesus. Aleluia. Ele está dizendo, o amor é aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Quantos crentes, porque são muito místicos, são muito voltados para ilusões. Acorda de manhã, o pneu do carro está furado e diz, o que eu fiz de errado? Olha aí o pneu furado, vou chegar atrasado. Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Já percebemos que nós achamos que Deus está olhando o tempo todo para nós e fazendo uma avaliação de juízo e querendo condenar-nos pelas obras ruins e premiar-nos pelas obras boas? Se Deus vir que eu mereça, quantos já falaram isso? Olha aqui para mim. Deus não olha para você. Quando Ele vai julgar você, sabe o que Ele faz? Ele vira o seu rosto para a direita e olha para Jesus.
E quando ele olha para Jesus, ele olha para Jesus e toda a condenação que estava em Jesus foi removida. Toda a punição que estava em Jesus foi removida. E assim como ele é, você é nesse mundo. Amém, querido? Seja livre, desfrute do amor de Deus, deixe o amor de Deus ser aperfeiçoado em você, desfrute desse grande poder de Deus, que é você ser amado, é que você se sinta aceito, é que você tenha confiança no dia do juízo, no dia da provação, no dia da luta. Eu tenho confiança. Por que você é tão confiante? Porque eu tenho o amor de Deus ao meu favor. Eu sou amado. A Bíblia diz que Daniel, no dia da luta, no dia do grande batalha, talvez a maior batalha espiritual, onde ele fica 21 dias em batalha, em jejum, orando, e tem que vir um príncipe, o principado da Grécia, da Pérsia, tem que vir um anjo, um arcanjo na luta contra ele, e quando o anjo chega em guerra em favor de em favor de Daniel, ele diz: você é muito amado. Sabe por que o anjo veio em favor para libertar Daniel da grande luta? Porque Daniel era muito amado. Daniel é um tipo de Cristo. Daniel estava apontando não para você, mas para Jesus. E quando Deus quando Deus passa os olhares, Ele não olha para você para julgá-lo, Ele não olha você para condená-lo, Ele olha para Jesus. E toda a condenação, toda a punição que podia estar sobre você, Jesus trouxe para Ele. E a Bíblia diz: isso é aperfeiçoado o amor entre nós. Amém? Deixa o amor crescer, deixa o amor fluir. Querido, Jesus uma vez foi condenado não porque ele pecou. Jesus pecou? Não, mas você pecou, eu pequei. Ele foi condenado pelos nossos pecados. E onde ele está agora? Ele está livre de toda condenação. E assim como ele é, nós somos nesse mundo. E nisso nos dá ousadia, isso nos dá confiança. Querido, como é gostoso você chegar diante de uma situação, impor as mãos sobre o enfermo com confiança. Como é gostoso você chegar diante de um desafio da vida, enfrentar um desafio no trabalho, um desafio familiar com confiança. Porque o amor está sendo aperfeiçoado para nós, em nós. Muitas pessoas não entendem que Deus não olha para mim, não olha para nenhum de nós, mas Deus olha para Jesus que está à sua direita. Queridos, a questão mudou. A grande questão é: eu sou aceito por Deus? A grande pergunta é: eu sou aceito por Deus? Desculpe, a grande pergunta era: eu sou aceito por Deus? Mas a questão mudou, diga, mudou. Jesus mudou todas as coisas. A questão agora é: Jesus é aceito por Deus? Eu estou diante de uma oração, eu estou pedindo para Deus me dar tal coisa. Imediatamente vem um pensamento: será que eu mereço? Essa não é a pergunta. Diga, não é essa a pergunta. A pergunta é: Jesus merece? Amém? Vocês estão aí, igreja? Estou diante de uma grande batalha espiritual, de um grande confronto contra as trevas. Será que eu estou puro para enfrentar essa batalha? Não é essa a pergunta. A pergunta é: Jesus é puro para enfrentar essa batalha? Porque a Bíblia diz que eu devo ir em nome de Jesus. Amém? Outra pergunta, outra questão. Porque assim como Cristo é, eu sou nesse mundo. Veja o versículo 18. O amor é aperfeiçoado, ok? Olha o que ele diz. No amor, o que não há no amor? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, como que o amor é aperfeiçoado em nós? Olhando para Jesus. E ele diz: quando você consegue o amor se aperfeiçoando, o perfeito amor, o que ele faz? Ele expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. O medo predetermina que você vai ser punido. O medo determina insegurança. O medo determina incapacidade. E ele diz: o amor aperfeiçoado em você, ele lança fora o medo. E uma pessoa sem medo, você já encontrou uma pessoa sem medo, querido? Essa pessoa não tem limites, essa pessoa não tem desafio, essa pessoa não tem barreira que segure ela. É uma pessoa sem medo. O que sustenta, o que segura a gente é o medo.
O que não deixa a gente avançar, o que não deixa a gente dar alguns passos de fé, o que não nos deixa ousar em algumas ações, é o medo. E a Bíblia diz, o amor tira o medo. Por que o medo sai? Porque eu não tenho mais juízo, não tenho mais condenação, não tem mais castigo sobre mim. Eu estou livre de toda a condenação, eu estou livre de toda a punição, eu estou livre de todo juízo, de todo julgamento. Jesus é o amor aperfeiçoado em mim. Olhe para Jesus. Pare de olhar para si. O amor não está dentro, o amor está fora. Amém? Querido, o medo supõe castigo. Se o amor está, o medo não está, os dois não ficam juntos. O amor lança fora o medo. Quando percebemos que esse verso está ligado ao verso anterior, né? Se você voltar para o 17, que ele diz, o amor é aperfeiçoado e você traz confiança. Quando nós ligamos a Bíblia, você tem que aprender a ler a Bíblia, querido, porque Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. E a Bíblia completa ela mesma. Então quando eu consigo ler os textos, ele diz, olha, o amor é aperfeiçoado. E você tem confiança, porque assim como ele é, nós somos esse mundo. Agora veja o 18. E no amor, não tem medo. Pelo contrário, ele tira todo o medo de você. Porque o medo, ele pressupõe castigo. Aquele que tem medo, aquele que está com medo, não é aperfeiçoado no amor. Dá para entender isso? Pastor, eu não consigo avançar em fé. É porque você não entendeu o amor. Pastor, eu tenho medo de não vencer. Tenho medo dessa enfermidade não curar. Eu tenho medo desse demônio não sair. Eu tenho medo dessa maldição não quebrar. Eu estou inseguro. Eu não tenho tanta confiança assim. Se você tem medo, é que o amor não se aperfeiçoa. Sabe por que o amor não está aperfeiçoado em você, querido? Porque você está procurando o amor aqui dentro de você. Tira os olhos de você. A Bíblia diz, olhe para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. É o autor e consumador da nossa fé. Querido, no amor não há medo. O medo envolve tormento. O exemplo do medo, queridos, eu me lembro de alguns exemplos que você lê em livros de aconselhamento familiar. E você vê alguns testemunhos, e quando você trabalha também com aconselhamento familiar, você vê algumas histórias, por exemplo, aquele filho que está em casa, e o pai viajou, aquele filho é feliz, aquele filho apronta, a mãe não aguenta ele, e aí de repente ele ouve uma notícia dizendo, o pai está chegando. E você vê que aquele filho muda, aquele filho morre de medo do pai. Aquele filho fica quietinho, se esconde em algum lugar, e o pai chega, o filho está tão comportado, nem é comportamento, é medo. É um travamento na vida dele. Inseguro, porque supõe castigo. Supõe que a mãe vai dedurar ele. Supõe que a mãe vai entregar tudo o que ele fez. Meu pai era viajante. Então eu conto isso aí um pouquinho de experiência própria. E o filho fica ali. Ainda mais se tem um amigo do lado. O pai vem com um amigo. E o filho está lá quieto. E o pai olha para o filho, fala alguma coisa, sorria, demonstra emoção, eu cheguei. E o filho ali com medo. O que o amigo do lado vai pensar? Oh, esse pai aí, hein? Deve abusar dessa criança, hein? Deve ser violento com essa criança, hein? Não é essa a impressão? Não era a impressão que tinha antigamente dos pais? Pai duro, pai rígido, um pai punidor. Quando chegava a visita em casa, as crianças escondiam, sumiam. Qual que era o medo? Castigo. Sabe o que muitas vezes as pessoas de fora, quando nos veem nos relacionando com o nosso Pai Celestial, sabe o que muitas vezes elas percebem de nós? Medo. Medo. Cuidado com Deus. Deus está olhando. Deus está vendo. Quantos já evangelizaram assim? Teu pai está vindo. Falta até fôlego, né? Engula esse choro. Muitas vezes o mundo lá fora tem essa percepção do nosso pai.
Porque o nosso relacionamento com o Pai é um relacionamento de medo, de insegurança. Não temos nenhuma ousadia, não temos nenhuma liberdade com Deus. É incrível como alguns pedidos de oração não saem dos seus lábios, porque você não tem intimidade, liberdade com teu Pai. Tem tantos desejos que você tem no teu coração, mas você não transformou esses desejos em oração ainda, porque você tem medo. Você tem insegurança na presença do teu Pai. Será que Ele vai me dar? Será que Ele faz? Eu fui um mau filho esse ano. Olha quanta coisa eu fiz esse ano. O Natal não vai ter presente, hein? O texto está dizendo, no amor não há medo. Quantos são amados por Deus? Querido, então você não precisa ter medo. Não tem juízo, não tem condenação. Antes, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Manda o medo embora. Sinta-se como filho amado. Quando Jesus vem e se coloca no mundo e começa seu ministério, ouve-se uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Jesus é amado pelo Pai? Deus tem prazer na vida do filho? Assim como Ele é, você é nesse mundo. Assim como Deus ama o Pai, assim como Deus ama o Filho, Deus ama você igualmente. Amém, queridos? Essa é a medida do amor de Deus. Qual é a medida do amor de Deus? Vamos olhar em João capítulo 17. Olha, vai dar para terminar, hein, rapaz? Vou conseguir. João 17. Enquanto isso eu tomo uma aguinha. João 17, versículo 22. Olha onde nós vamos ver a medida do amor de Deus. Olha o que Jesus, o sumo sacerdote, Jesus, o único filho de Deus, ele não morreu ainda, isso é antes dele morrer. O filho de Deus, o sumo sacerdote de nossas vidas, ele está fazendo essa oração, e ele está dizendo, dei-lhes a glória que me deste. Olha o que Jesus está dizendo, a glória que o Senhor me deu, Pai, eu estou dando para eles, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aleluia! Veja o 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Aleluia! Como que você é amado, querido? Como igualmente Jesus é amado. Essa é a medida do amor de Deus. Como que Deus te ama? Da mesma intensidade como Ele amou o Filho, da mesma forma como Ele amou Jesus. A Bíblia diz que Ele te ama igualmente. Aleluia! Quão grande é esse amor, não é verdade? Agora olha para o teu irmão todo cheio, todo alegre, diga para ele, Deus me ama. Aleluia. Queridos, assim como Ele é, nós somos. Queridos, Jesus fez isso antes de morrer. Quando Ele estava lá no jardim, quando Ele estava prestes a ir para a cruz, quando Ele fez essa oração, o Pai ouviu? O Pai ouviu essa oração de Jesus? Sim ou não? Sim. Querido, quando o Pai ouviu essa oração, o Pai respondeu. E o Pai fez de nós igual a Jesus. Parece que Jesus... Nessa oração eu entendo que parece que Jesus quer que o Pai nos convença dessa verdade. Parece que há uma vontade no Pai de que você perceba esse amor. A manifestação e a medida desse amor. Esse amor é imensurável. Querido, Deus tem me amado da mesma medida, com a mesma intensidade, com que Ele ama, com que Ele ama Jesus. Você tem disposição para isso, querido? Você consegue pegar isso? Você consegue se apoderar disso? Querido, se você não está entendendo o que eu estou dizendo para você, creia. É assim. É a palavra de Deus. É isso que Deus está dizendo. Leia as Escrituras com fé. Se apodere da palavra. Querido, quando a Bíblia fala do amor de Deus, nós temos um texto muito famoso que representa o amor de Deus. Você sabe qual é? Qual é esse texto? João 3,16, não é? João 3,16, sabe citar João 3,16? Vamos lá, 1, 2, 3.
Aleluia. Olha o amor de Deus para que você não pereça. Põe lá para mim João 3,16. Agora pode pôr, para vocês não colarem. Agora, preste atenção nesse texto. O texto diz, porque Deus tanto amou o mundo. Esse texto ele começa com um porquê. Por quê? Lembre-se, Bíblia se interpreta com Bíblia, Bíblia se completa com Bíblia. Para você entender melhor o porquê de que Deus amou tanto o mundo, você precisa ver os versículos anteriores. Esse texto está dentro do contexto em que Jesus tem uma conversa com Nicodemos. E Jesus está falando para Nicodemos coisas grandes. E se você der um salto ali para o versículo 14, volta para mim o versículo 14. E ele está falando de alguma coisa interessante, ele diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O texto está colocado dentro do contexto em que é mencionado a serpente no deserto. Quantos já ouviram falar dessa serpente no deserto? Nós precisamos entender isso. Queridos, esse texto é muito citado, é feito evangelismo com esse texto, mas esse texto, ele precisa ser um veículo para aperfeiçoar o amor em nós. E João está explicando e falando que Deus nos amou de tal maneira, por quê? Porque foi representado esse amor, já foi pronunciado esse amor, já foi profetizado esse amor lá atrás no deserto, com Moisés levantando a serpente de bronze. Em Números capítulo 21 conta um pouco dessa história. Quando Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze, o povo tinha murmurado contra o maná. O povo estava debaixo de murmuração. E a Bíblia diz que veio uma praga. E o arraial dos filhos de Israel começa a se encher de cobras e serpentes. E as serpentes começam a picar o povo. Venenos mortíferos, serpentes peçonhentas, com veneno mortífero. E a Bíblia diz que Deus manda Moisés levantar a serpente de bronze. E à medida que as pessoas olhassem para aquela serpente levantada no deserto, elas eram curadas de todo aquele veneno. Elas eram libertas de todo aquele mal que estava matando elas. Enquanto as pessoas estavam sendo picadas, debaixo de condenação por causa da murmuração, enquanto as pessoas estavam picadas, e aquelas pessoas que preferiam olhar para a dor, que preferiam olhar para o movimento do veneno no seu corpo, algumas delas preferiam olhar para o sangue que estava escorrendo no seu corpo, algumas delas preferiam olhar para a dor, para o sofrimento, para a morte que estava entrando no seu corpo. A Bíblia diz que elas de fato morriam. Enquanto elas estavam olhando para si, tentando encontrar respostas para si, dentro de si, na causa, no resultado, na situação, de fato elas começaram a morrer. Mas a Bíblia diz que Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze, e aqueles que preferiam não olhar para a sua dor, não olhar para a sua situação, mas olhassem para a serpente, eles eram curados. Eles eram curados. Porque a cura, a solução não estava ali, não estava na dor, não estava neles, não estava intrínseco, mas estava externo, fora. Existem movimentos filosóficos, existem movimentos esotéricos, que diz que você tem um Deus dentro de você. Procure o teu Deus dentro de você, através de meditações, através de desenvolvimento da mente, através de raciocínios intelectuais. E eles inspiram você a olhar para dentro e procurar esse Deus dentro de você. Sabe onde você vai encontrar esse Deus? Nunca. Porque você não tem nada dentro de si. A solução está fora. Agora uma pergunta, por que uma serpente de bronze? Por que uma serpente e não um cordeiro? Não é? Por que uma serpente? Por que bronze e não ouro, prata? Temos aqui um professor da matéria de tabernáculo. E quando você estuda o tabernáculo, você estuda o que foi usado para fazer o tabernáculo. E o altar de sacrifício foi feito de bronze. Porque bronze fala de julgamento. Estou certo, professor? Certíssimo. O bronze julga, o bronze fala de julgamento. A serpente fala de eu e você. Do mal.
da peçonha, da maldade, da leviandade. Fala de nós. E quando Deus manda Moisés levantar a serpente, ele estava dizendo, aquela serpente fala de toda a condenação e de todo o juízo que você está trazendo sobre a sua vida, vai ser para a serpente. Agora você tem a opção, deixar o juízo em você ou transferir o juízo para a serpente. Então todos aqueles que preferiam olhar para a serpente, eles transferiam toda a condenação para a serpente. E eles eram curados. Mas aqueles que tentavam se absolver, procurar razões, procurar motivos para não merecer, eu não mereço isso. Por que eu estou passando por isso? Por que tantas coisas estão acontecendo comigo? Essas pessoas morriam. Essas pessoas passavam pelo juízo. Querido, a serpente tem picado você ainda hoje? A pobreza tem acontecido em você? As maldições estão chegando em você? A doença está chegando até você? Isso é o veneno. E como que você tem reagido a isso? Deixa de julgamento. Você não precisa pagar nenhum juízo mais. Você não precisa trazer nenhum juízo, nenhum julgamento sobre você. Olhe para ele. E deixa que ele lance sobre ele. Deixa que ele atraia para ele tudo que é condenação. Aquele que olhar para a dor morrerá. Mas aquele que olhar para a cruz vai viver. Queridos, vamos encerrar. Na cruz, Jesus se tornou o que você é. O que você é. Para você se tornar o que Ele é. Dá para entender isso? Na cruz, Ele sou eu. Mas lá sentado à direita do Pai, eu sou Ele. Amém, queridos? O problema, querido, não é apenas ações de pecado. O problema é que você tem uma fábrica de pecado dentro de você. E Deus condena. Presta atenção, Deus não perdoa a carne. A Bíblia diz que Deus não perdoa a carne. A Bíblia diz que Deus condena a carne. A carne odeia Deus. Quando Jesus estava na cruz, um soldado romano pega uma lança daquelas compridas e enfia aquela lança aqui do lado de Jesus. E quando você chega até o final daquela lança, você vai encontrar não somente uma lança, mas você vai encontrar um homem cheio de ódio, cheio de vingança, que ele espeta Jesus com ódio, com vingança. Porque aquilo está falando que a carne odeia Deus. A carne rejeita tudo que é de Deus. Aquele soldado espeta Jesus, perfura o lado de Jesus, com ódio, com vingança, com a força do pecado. Mas a Bíblia diz que ao mesmo tempo, do outro lado da lança, começa a jorrar sangue e água do amor de Deus. Enquanto o ódio e o pecado e a natureza humana estavam tentando prevalecer, do outro lado fluía todo o amor e compaixão de Deus. Querido, Deus não quer perdoar a tua carne. A Bíblia diz que Deus quer condenar a tua carne. Porque na carne não tem nada de bom. Em mim você não há nada de bom. Mas quando nós olhamos para Jesus, tudo que Ele tem de bondade eu passo a ter. Tudo que Ele é eu passo a ser. Querido, esse é o amor de Deus. Ele se tornou o que eu sou, para que eu me tornasse o que Ele é. Ele se tornou o que nós somos. Uma cobra, uma serpente, venenosos. Ele se tornou como eu e você, para que nós pudéssemos ser como Ele é. Vamos colocar em pé.